Legal, fala vereador, tenho o prazer de receber hoje no estúdio da TV Câmara o vereador do Solidariedade, Gilberto Vicente. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, vereador. Eu que agradeço pelo convite. Bom, viramos o ano, agora trabalhando com orçamento próprio. O que o senhor espera aí? Uma geral aí, de perspectiva para 2014. Olha, desde quando eu nasci, cresci, eu estou com uma expectativa muito grande, hein, Jaú? Mas só que infelizmente nada aconteceu. Nada acontece aqui. Mais ou menos. As coisas são difíceis para você construir alguma coisa dentro de Jaú. Eu não sei o que acontece, que a nossa cidade é muito difícil. Agora, vamos ter expectativa, vamos dar uma esperança ao povo jauense que aconteça alguma coisa em 2014. Eu estou esperançoso sobre isso. Então tá bom. Vamos começar a falar então sobre dois projetos que foram aprovados na última sessão ordinária. Dois projetos do vereador Gilberto Vicente e bem interessantes. Os dois são muito interessantes. Um deles normatiza e impõe regras para a licença e funcionamento de estabelecimentos comerciais no ramo de comércio de ferro velho, sucata, papel, pneu velho, plástico reciclável em geral. Um projeto muito bacana que vem ao encontro dessa questão aí, da solução que é necessário dar para dengue e para outros problemas, outras doenças que aparecem em função de sujeira. Em primeiro lugar, parabenizar o senhor por esse projeto. E o senhor chegou como? Da onde que o senhor tirou a ideia de fazer esse projeto? Olha, veja bem, normalmente ninguém sabe, mas o ferro velho, ele pertence à minha categoria, metalurgia. Entendeu? Como eu visito o ferro velho, eu vejo o andamento, fiscalizo às vezes o próprio funcionário que trabalha nesse setor, ele é muito complicado. E além disso, então, eu incluí também essa questão de papelão, esse material reciclável. Reciclável. Então o que acontece? Muitos lugares que você tem muita gente que mora ao lado que está tendo problema sobre isso. Questão de rato, ou bicho, tudo que é quantidade de insetos, você tem um problema na sua casa. Você vê o ferro velho, você entra numa menção de um ferro velho, não tem nada cobertura ali. Quando chove, o que acontece? É muita sucata que existe ali dentro que fica com água parada. E aonde dá essa criação da dengue. Só que ninguém fiscaliza isso aí. Ninguém vai fiscalizar. E hoje nós estamos tendo muitos problemas sobre isso. E muitas pessoas do lado estão tendo problema também. Então o que nós temos que fazer? Ter uma fiscalização em cima desse tipo de função que eles fazem, para que eles façam uma organização. Se organiza para que nós não vamos sofrer mais tarde sobre esse tipo de problema. Agora, o que exatamente que o projeto prevê? Assim? O que seria normatizar? Esses estabelecimentos vão ter que fazer o que para estar dentro da lei? Cobertura. Cobrir. Você tem uma cobertura aonde você tem o ferro velho, aonde tem esses materiais recicláveis, aonde você tem papelão, você tem que cobrir, você tem que fazer uma cobertura, você tem que se organizar, para que amanhã a própria chuva não vai ou molhar até a sua própria mercadoria que você vende, e você não vai ter, vamos supor, um estrago dentro da mercadoria, vamos dizer, você vai ter prejuízo. Você vai ter prejuízo. Então eu acho que todo mundo tem que se organizar nessa parte. E nós vamos evitar muita coisa e muitos problemas, pessoas que moram ao lado desse pessoal que trabalha. Ou então, seria o certo é você tirar da cidade esse pessoal e pôr aí num local que não atrapalha ninguém. Industrial, não sei. Mas só que daqui a pouco estão todo mundo chegando lá perto, fica a mesma coisa. Então nós temos que se organizar nessa parte. O próprio dono da empresa que trabalha com isso, ele tem que se organizar, porque fica difícil para nós trabalhar desse jeito. E é muito complicado, e eu garanto para você que muitos mosquitos da dengue saem dali. Com certeza. Com certeza é dali. Então, agora não adianta nada nós aprovar um projeto e não ter uma fiscalização. Então aí não adianta nada.
Então, eu vejo aí muitos projetos hoje que foi aprovado, hoje existe a lei e não tem uma fiscalização para cumprir aquilo que foi feito. Então não adianta nada. Então nós temos que, nós somos fazedores de lei. Nós fazemos a nossa lei. Nós aprovamos a nossa lei. E se amanhã ninguém cumprir e não tem uma fiscalização, então não adianta nada. O vereador tem que ficar em cima da fiscalização, né? Exatamente. Então, o outro projeto muito bacana que foi aprovado também, ele obriga que os estabelecimentos, prestem bem atenção nisso, a quem já não passou por isso ou teve algum conhecido, algum familiar que não tenha passado por isso. Obriga os estabelecimentos hospitalares a dar publicidade a um artigo da Agência Nacional de Saúde. Esse artigo da ANS trata da proibição da exigência de calção, aquele cheque calção que você tem que dar, o nego está lá morrendo, tem que ir lá se preocupar com documentação e cheque calção por parte dos prestadores de serviços na hora de uma internação. O senhor acha que vai conseguir fazer cumprir essa lei, vereador? Olha, que nem eu falei para você anteriormente, nós temos que fiscalizar. Isso já aconteceu comigo. Eu estou fazendo esse projeto em experiência minha própria. Porque em 89, quando eu tive problema de saúde, até eu tive hemorragia estomacal, eu cheguei no hospital, ruim, já tinha passado pelo médico uma semana anterior, pagando. Cheguei no hospital muito ruim, chamei o médico estava viajando, o outro médico não quis me atender, não vou citar o nome dos profissionais, e disse para mim, passa pelo SUS que amanhã eu vou te consultar. Então o que eu fiz? Falei para ele, ainda falei para ele, o senhor pode vir aqui me consultar, que se é problema de dinheiro, problema de valores, eu também pago para você o que eu paguei pelo outro, que o outro teria que estar aqui hoje me atendendo. Aí que ele falou para mim, então daqui 5 minutos eu estou no hospital. Você viu a diferença, pagando e não pagando. Aí o que aconteceu? 5 minutos ele estava no hospital, me internou. A minha mulher internou eu num quarto do SUS. Eu falei, eu não quero o quarto do SUS, eu quero pagar, como eu estou pagando o médico, eu vou pagar também o quarto particular. Só que, quando eu falei que eu ia no quarto particular, em vez de as pessoas me atenderem primeiro, que eu estava passando mal, eu teria que deixar esse tipo de cheque em calção ou uma promissória assinada na portaria do hospital, para depois eu começar o tratamento. Não é assim. Se você está doente, você tem que salvar uma vida primeiro, para depois você chamar a pessoa e dizer, você está num quarto particular, então você tem que acertar depois que você saiu do hospital. Porque se a pessoa está doente, até ele lá, e se ele não tem condições, veja bem, você entra pelo SUS, um exemplo, não tem quarto no SUS, não tem quarto, tem um quarto lá que é particular. Só que a pessoa avisa, olha, nós temos um quarto particular, se você vai ter o tratamento pelo SUS, mas você vai ficar no quarto particular, você tem que pagar uma diferença. Você pode até pagar a diferença na hora que você sai. Não vou deixar garantia lá embaixo para a pessoa, ou um cheque meu, ou uma promissória, ou o que seja. Não, primeiro você ser cuidado, primeiro eu vou tentar salvar uma vida, para depois, na hora que estiver bom, e dizer a ele, olha, que é assim, 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 depois você acerta. É assim que tem que funcionar. Agora, eu vou lá, doente, a pessoa às vezes não tem onde se internar, ele quer se internar, agora ele vai num quarto particular, você tem que deixar uma garantia, mas peraí, não é assim. Primeiro vocês vão me tratar, depois eu vou pagar. Porque hoje, às vezes, se você vai fazer uma questão desse tipo de problema, o doente pode até falecer. Verdade. Ele fica tão nervoso com aquilo que ele já não está bom. E ele vai ter que deixar uma garantia lá para ser tratado. A lei não permite isso. Por isso que eu fiz esse projeto. Vamos torcer para que a lei seja cumprida, mais uma vez, não é isso? Tomara. Vereador, o senhor fez um comentário numa das sessões aí sobre a questão do cemitério do Jaú, que parece que já está esgotado, já deu overbook lá, não cabe mais ninguém lá no cemitério, né?
e que alguma providência teria que ser tomada, porque as pessoas não gostariam que os seus familiares fossem internados em outro local. Foi isso mesmo que o senhor disse? Houve uma interpretação errada do que o senhor disse? Olha, inclusive eu estava conversando com o pessoal, até um repórter estava dizendo que a gente não queria ser enterrado em outro local, até no distrito de Potunduva. Não é nada disso. Às vezes você fala, a pessoa entende ao contrário. Veja bem, nós aqui, eu pelo menos, da data de 2013 para frente, que foi o primeiro ano nosso de mandato, nunca ouvi ninguém falar da questão do cemitério. Eu entrei com um requerimento pedindo reforma do velório, aqui do velório municipal. Porque lá chove, tem um monte de coisa lá que não tem condição. Tem que ser reformado, tem que fazer uma coisa preparada para quem às vezes não tem o seu plano na funerária, coloca lá no velório, mas essa coisa tem que ser, vamos dizer, vamos deixar a coisa de primeiro mundo, tem condições de fazer isso. Mas baseado nisso, eu pensando no nosso cemitério. Nunca ninguém levantou o problema do nosso cemitério em Jaú. Quando eu nasci, fui criado, comecei a crescer, Jaú tinha 60, 50 mil habitantes, não me lembro, na época de moço que eu tinha 20, 25 anos, 30 anos. Jaú cresceu bastante. E o cemitério continuou. Hoje o cemitério não tem mais localidade, não tem como você esticar para você colocar mais alguém dentro ali que precisa ser sepultado ali. Quem tem a área comprada, que tem lá seus lugares, continua assim colocando ali. Não tem problema nenhum. Agora quem não tem? Vamos supor uma família que mora aqui há 60 anos dentro da nossa cidade. Infelizmente falece uma pessoa da família, será que ele vai gostar dele não ser enterrado, vamos supor, sepultado na nossa cidade? Ele tem que ser sepultado em outra localidade? Ele não vai gostar disso aí. E não adianta falar para mim que se eu perguntar, fazer uma pesquisa em Jaú e perguntar para todo cidadão jauense, ele vai falar, eu não quero ser enterrado em outra localidade. Logicamente que o distrito de Potunduva é tudo município nosso, né? É um bairro que pertence a Jaú, logicamente. Mas ninguém quer ir lá. Como? Eu quero ficar na nossa cidade, minha cidade é Jaú. Ninguém sabe, e o distrito é Jaú também. Eu, por exemplo, no caso, você pergunta para mim, você queria ser sepultado na Herosa? Eu não. Eu quero ser sepultado na minha cidade, aqui em Jaú. Agora, por que eles não abrem ou façam uma licitação ou desapropriação de uma área de terra e constroem um cemitério novo? Porque lá não tem condição mais. Já será que é tão difícil você fazer as coisas? Aqui, nós não temos emprego, não temos mão de obra. Hoje eu conversei com os empresários. Empresário está querendo fechar a empresa dele porque não acha mão de obra para trabalhar. Hoje tem uma empresa que está pedindo 8 torneiros mecânicos para mim. Quer dizer, tem emprego, mas não tem qualificação de mão de obra. Não tem qualificação na minha área. 8 torneiros está precisando, eu não tenho. Mas o Sistema S oferece qualificação para a área de metalurgia aqui, não oferece? Não, eu tenho a escola lá, mas são profissionais que estão na área, não está na área prática, ele está na área teórica, ele não chegou na prática ainda. Eles vão pegar assim mesmo. Eles querem desse jeito mesmo. Então o que acontece? É tão difícil fazer as coisas aqui que nem, além de não ter emprego, não ter salário, não ter mão de obra, não tem nem cemitério. Nem cemitério. Mas, vereador, falar, isso não é uma prerrogativa de Jaú só, não. A maioria dos municípios está empobrecida. Não, mas nós temos que fazer um trabalho em cima disso aí, para que nós temos que começar a evoluir, começar a trabalhar em cima disso aí. Está tudo parado, tudo não sei o que está acontecendo, entendeu? Então, tem hora que você fica desanimado. Você desanima tanto de ver tanta coisa que dá para ser feito e ninguém faz. É um problema muito sério hoje o cemitério em Jaú. É um problema sério e tem que ser resolvido. E temos que resolver. Até aumentando alguma coisa do que você está me fazendo, nós temos um problema com a escola do Senai. Faz 5 anos que eu estou brigando para ter a área de terra para nós colocar essa escola ali.
Mas a área já foi doada. Não. Aonde está a área doada? O prefeito está querendo se apropriar a área. Não conseguem fazer nada, não consegue fazer nada. O porquê que nós não conseguimos fazer nada? Porque é tão difícil assim aqui em Jaú. Então, a gente tem que começar... Eu vou começar a cobrar, entendeu? Vou começar a cobrar, não sei quem que eu vou cobrar, mas eu vou começar a falar. Por quê? Porque nós necessitamos de alguma coisa. Nós precisamos resolver o problema. Bom, por falar em cobrança, tem 2 requerimentos do senhor aqui que eu queria citar. Um é em relação ao trabalho dos comerciantes do trailer, queria que o senhor explicasse para mim, e o outro sobre a tapa-buracos no bairro Sempre Verde. Esse parece que foi atendido, né? Esse último, né? O problema dos trailers também foi, a gente foi atendido. No começo do ano passado, eu fiz um requerimento pedindo a organização dos trailers em Jaú. Por quê? Porque eu frequento os trailers. Eu sei como funciona. Você vê, nós estamos hoje em frente à Santa Casa. Os trailers ali, estão tudo na calçada. E a lei não permite. A lei não permite. Nós temos os trailers aqui no beco e nós temos os trailers em frente ao fórum. O que eu quero? Falei com o prefeito, ele me atendeu todo mundo, os donos desses estabelecimentos, que ele vai resolver a construir quiosque de alvenaria, mas em sentido padrão, tem que ser todo igual, não pode ser modificado nenhum nem outro, tem que ser pelo projeto que ele vai colocar na planta e vai ser todos os quiosques igual. Mas seria nos mesmos lugares onde funciona hoje? Lá em frente à Santa Casa. Lá em frente à Santa Casa, vai reformar a praça e vai colocar os quiosques no meio da praça. Vai ficar muito bonito. O trânsito fica até meio complicado ali por causa dos trailers, né? E vai ficar muito bonito. Você colocar os quiosques no meio da praça ali. A praça do Parquinho. Como eu, desde criança, falo praça do Parquinho, lá no Parquinho, então eu falo dessa maneira. Todo jovem se conhece como a praça do Parquinho. Aqui também, em frente ao ginásio Dr. Neves. Também vai fazer ali, parece que o projeto estava um pouco a tempo, colocar ali no tiro de guerra. Então vai ficar bom ali também, porque tem estacionamento e você coloca todos os quiosques ali em alvenaria, sendo padronizado, fica muito bonito e também ali em frente ao fórum. Aí a hora que o poupa-tempo começar a funcionar, vai bombar ali. Exatamente, então é um trabalho que eu estou fazendo desde o ano passado, que eu fiz o requerimento e trouxe todo mundo. Por que eu trouxe? Porque já estavam falando na rua, foram falar na rua, que vereador, estavam querendo tirar o pessoal dos trailers, principalmente lá da Santa Casa. Quem sou eu para tirar esse pessoal? Ninguém vai mexer com eles até a decisão do prefeito arrumar e fazer os quiosques em alvenaria. Mas como uma condição que o prefeito faça e não, vamos supor, pressione esse pessoal a pagamentos a isso. Eles vão pagar em várias prestações, muitas prestações, que não aperte eles. E também, com a hora que começar a construir os quiosques, eles não param de trabalhar, porque eles dependem disso aí. Faça do lado, começa a trabalhar, faz em alvenaria, a hora que terminar, eles param o trabalho deles, muda para cá e não para o trabalho deles. E outra, esse quiosque tem que ter banheiro, tem que ter higiene, entendeu? Coisa que hoje você vai frequentar um trailer lá, tá uma dor de barriga em mim, eu tenho que ir para casa. Eu tenho que ir para casa, isso aconteceu comigo. A minha esposa, sentei lá para tomar um lanche, né, para começar a dor de barriga nela, eu precisei pegar o carro e levar para casa. Não tem onde ir. O que eu vou fazer? Bom, nosso tempo está quase esgotando. Agora, né, tem que se organizar. Bom, tem que... O senhor é ótimo. Falar um pouquinho rapidamente sobre o tapa-buracos no Sempre Verde, porque nosso tempo está esgotando. Olha, a questão do Sempre Verde, eu sabe que eu tenho filhos que moram lá, certo? E não é porque meus filhos moram lá que eu fiz o pedido. Desde janeiro, fevereiro, março, que eu entrei com um requerimento. Também entrei com um novo requerimento junto com o presidente da Câmara também, que é o Vanucci, pedindo a questão de melhoramento lá no Sempre Verde.
Mas isso já está no projeto do prefeito também, fazer o asfaltamento, o recap ali. E eu queria agradecer o prefeito, que ele foi lá, agora está entrando na base de capinação lá, fazer o limpamento dos terrenos. Então eu queria agradecer o prefeito, que ele fez o trabalho, e o trabalho ficou bem feito lá. Tá ótimo, então, o nosso tempo quase se esgotando. O senhor tem alguns segundos para suas considerações finais. Olha, o que eu peço para a nossa cidade, até para o prefeito, que ele olha com bons olhos a nossa cidade, em matéria no emprego, em matéria de mão de obra, em matéria de renda, que nós estamos com um problema muito sério em Jaú, que olha com bons olhos para que nós temos na cidade um crescimento organizado, que amanhã todo cidadão jauense vive bem. É isso que eu quero, que o cidadão jauense vive bem. Tá ótimo, então agradecemos a presença do vereador Gilberto Vicente aqui nos estúdios da TV Câmara do Solidariedade, e agradecemos também a sua audiência. Até mais.